em silêncio. Deus trabalha quando todo mundo está dormindo. E às vezes Deus trabalha de uma forma tão violenta que tira a lágrima dos nossos olhos. Deus se manifesta de uma forma tão gigantesca e às vezes o poder está gigante na sua frente, assim você não está conseguindo enxergar. Você está dentro do culto, Deus já está mudando a tua vida, mas você não está enxergando isso. E eu vejo isso a cada dia. Pode ser a igreja mais simples, como eu já fui em Assembleia de Deus, que não tinha nem altar, era um tapete. Mas uma pessoa que não andava há 3 anos começou a andar ali. O altar era um tapete. Então não é o templo, não é o local. É o ambiente que faz mudar e revolucionar a tua vida. E hoje eu estava lá em casa, o pastor está desde ontem tentando falar comigo, para poder falar que eu ia pregar hoje. Eu estava ouvindo um hino, eu nem sei o nome do hino. Qual é o nome do hino? É o Fogo Nunca Se Apaga, da pastora Fernanda Brum. Um hino que ela regravou. E eu fiquei mais de 4 horas ouvindo esse hino, porque quando eu gosto de um hino, eu ouço ele mesmo. E ele fala uma coisa muito forte, que a gente não pode sair da presença, porque ela tem tudo para a gente. Amém? E ali debaixo da árvore, ouvindo esse hino, falei, meu Deus, eu não me preparei, estou aqui, né? Estava vendendo água de coco, e o pastor estava até falando comigo no telefone. Chegou um cliente lá, e falou, e eu interrompi a ligação com o pastor, e dali eu já entrei em espírito de oração, para preparar algo para poder trazer para a igreja. E eu quero trazer para você hoje uma mensagem, porque quem nunca desistiu de um sonho? Quem nunca desistiu de uma vaga de emprego? Não existem pessoas assim, que ela deixou de namorar com alguém, porque alguém disse assim, ó, vai namorar com esse rapaz mesmo? Você vai trabalhar nesse lugar aí? Você vai estudar nessa escola? E aí aquela pessoa que Deus de repente tinha preparado algo para ela ali, ela desiste, porque alguém fez ela desistir. Foi dada uma palavra para ela e ela abortou o sonho. E ela diz assim, poxa, se eu tivesse feito aquilo que eu ia fazer, hoje eu não estaria passando por tudo que eu tenho passado. Se eu tivesse feito o que eu tinha que fazer, se eu tivesse entrado naquele local, será que minha vida hoje seria do jeito que ela está? Mas o que fez aquela pessoa mudar a trajetória da vida dela? O que fez aquela pessoa mudar o sentido, o rumo, o caminho da vida dela? Uma palavra. Alguém disse para ela, você vai comprar mesmo esse carro? Você vai abrir mesmo essa loja? Você vai alugar mesmo essa casa? Você vai comprar mesmo esse terreno? Você vai pegar mesmo esse empréstimo para investir nesse negócio? E aí você pensou, é mesmo, né? Você duvidou. Você desistiu. E Deus está falando comigo agora, que Ele está falando com uma pessoa aqui. Ele está falando com alguém que está aqui dentro desse local. E se você crer, você vai enxergar a glória de Deus na tua vida hoje. Glória a Deus. Amém? E qual é a mensagem? Está lá em 1 Samuel 23. Essa mensagem, ela fala de Davi, né? Davi estava com os seus homens e é temendo o agir de Deus. Deus se manifesta das formas mais tremendas, mas às vezes um pedacinho de dúvida, uma palavra de dúvida, faz a pessoa desistir de algo tão grande que Deus tinha para fazer na vida dela. E é isso que o Espírito Santo diz aqui, ó. 1 Samuel 23. Davi livra Keila. Olha só, olha como Deus começa a trabalhar. Então Davi estava lá, sossegado, né? Tranquilo. E aí ele sabe, ele ouve dizer que os filisteus estavam saqueando, atacando a cidade de Keila. Qual era o envolvimento de Davi com Keila? Nenhum. Mas dentro dele surgiu essa vontade de ir lá e livrar aquele o quê?
aquele povo. E aí a primeira interrogação que eu quero deixar para você: quem aqui nunca ajudou alguém? Você estendeu a mão para aquela pessoa, você levantou ela, você ajudou ela, você pegou dinheiro do teu bolso, deu para ela, você colocou ela dentro da tua casa, você deu de comer para ela, você deu de vestir para ela, você ficou mal com o teu marido, com a tua esposa, para ajudar aquela pessoa, e depois vem apunhalada por onde? Pelas costas daquela pessoa. Olha o tanto que você fez por ela, e ela foi capaz de fazer tudo isso com você, e de repente hoje ela nem fala mais com você. Você se tornou um inimigo para ela, uma inimiga. Não é verdade? Muitos de nós já passamos por isso. Eu não vou nem perguntar para você levantar a mão, porque praticamente todo mundo já passou por isso, de você ajudar uma pessoa e depois ela trair você. E quando eu li, quando Deus me revelou essa mensagem de Davi, Deus falou exatamente isso. Por mais que aconteça isso, não deixe de fazer o quê? O bem. Não deixe de semear aquilo que você tem, porque você só dá o que você tem. Eu vou dar o que eu tenho. Cada um de nós vamos dar aquilo que nós o quê? Temos. Glória a Deus. Diz assim: e foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam o quê? As eiras. Então Davi ficou sabendo que os filisteus estavam saqueando as eiras, roubando tudo que o povo semeava. Imagina, você trabalha arduamente e você vê o fruto do seu trabalho ser ceifado, ser levado. É triste, é angustiante isso. Você investiu ali e você vê tudo se destruir. Mas aí, o que aconteceu? No versículo 2: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Olha o que Davi pergunta para Deus. Você vê a humildade de Davi, né? Eu devo ir contra eles? Eu ferirei eles? O Senhor vai estar comigo nessa batalha? O Senhor vai entrar comigo nessa guerra? Essa guerra não é minha, mas se eu entrar nela, o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar de frente na minha vida. E aí o que o Senhor responde a Davi? E disse o Senhor a Davi, não foi profeta. A Bíblia diz aqui que foi o próprio Deus que falou com Davi. Deus disse assim: olha, vai. Deus disse para Davi: vai, Davi, vai lá, vai, porque eu serei com quem? Contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Não abaixa a tua cabeça, porque Ele é contigo. Aleluia. Aonde você for, Ele vai estar contigo ali. Satanás vai se levantar, vai. Ele vai te enfrentar, vai. Ele vai se opor a você, vai. Mas ele vai cair, porque não tem ninguém maior do que aquele que está contigo. Aleluia. Do que aquele que te escolheu. O nosso Deus é muito grande. Ele é poderoso. Satanás vai criar dificuldade? Vai. Mas ele vai cair. E foi isso que Davi viu de Deus. Eu devo ir, Senhor. Deus falou para Davi: vai. Vai. E essa é a palavra que Deus está liberando para a minha vida hoje e para a tua. Ele diz: vai. Em outras palavras, não fica onde você está. Não fica na tua zona de conforto. Aleluia. Não acha que está tudo bem, não. Porque se você não for, você vai cair. Porque se você está correndo, se você vem correndo e você para de repente, o que acontece? Você vai cair. É assim que acontece. Você pode conversar com quem já caiu e a pessoa vai dizer: poxa, olha, eu era tão usado por Deus, eu louvava, eu
evangelizava, eu adorava, eu ganhava almas. Mas o que aconteceu? Aquela pessoa, ela parou para olhar alguma coisa chamou a atenção dela. E a gente tem um exemplo grande na palavra, o próprio Davi. Todo mundo foi para a guerra. Davi ficou onde? No palácio, em casa. Quando ele chega na sacada, ele vê lá a mulher tomando banho. É ou não é verdade? E aí entra o que dentro dele? A cobiça. E aí você já conhece a história. Mas não é sobre isso que a gente quer falar. Mas Deus quer falar. Que às vezes as pessoas, elas acham uma zona de conforto, um lugar que ela diz assim, agora eu vou descansar. Mas Deus não está mandando a gente descansar. Deus não mandou Davi descansar. Deus poderia dizer, né, pastor William? Fica aí, Davi, descansa, não esquenta com o povo de Keila, não tem nada a ver com você não, Davi. Não é problema seu não, Davi. Davi, Keila não é problema o quê? Seu. Deus não poderia falar isso, Alexandre? Poderia. Mas Deus disse para Davi o quê? Vai lá. Vai lá. Por que Deus mandou Davi ir lá em Keila? Porque Deus queria mostrar algo para Davi que ele não tinha visto ainda. E essa palavra vai nos mostrar o que Deus quis mostrar para Davi. Aleluia. E você vai entender o que Deus quis mostrar para Davi. Aleluia. Então diz assim: e disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os midianitas e livrarás a Keila. Então Deus fala assim para Davi: olha, vai, porque você, além de ferir os midianitas, você ainda vai livrar o povo de Keila. Amém? Amém. Só que tem um porém. Lembra da palavra? Lembra daquela pessoa que tinha um sonho de fazer a faculdade? Já era até para ela estar formada, mas ela parou, ela interrompeu isso. Já era para ela ter a casa própria dela, naquele terreno que ela ia comprar, e alguém mudou a opinião dela, mudou a direção dela, fez ela desistir. Ela desistiu do noivado, ela desistiu daquele namoro, ela desistiu daquele emprego, ela desistiu daquela porta da empresa dela, do negócio dela, do empreendimento que ela ia fazer. Algo fez Davi mudar de ideia. Qual é a palavra maior? A palavra do homem ou a palavra de Deus? Mas aqui você vai ver que a palavra do homem pesa mais do que a palavra de Deus. Olha aí, ó, no versículo 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões de quem? Dos filisteus. Então, quando Davi sai da presença de Deus e vai falar com os homens dele, ele tem uma palavra de quê? De derrota. Uma palavra de dúvida. Por quê? Davi foi consultar os homens. E aí o que aconteceu? No versículo 4, diz aí: então Davi tornou a consultar a quem? O Senhor. Davi foi lá falar com Deus o quê? De novo. Deus já não tinha falado para ele ir? Deus não disse para ele assim, ó: vai! Vai, Davi! Vai que eu sou contigo! Vai que eu serei contigo! Vai que eu estou contigo, Davi! Só que quando Davi sai, os homens disseram assim, ó: tá perigoso para a gente aqui em Judá, que dirá em Keila. Por que era perigoso? Porque Keila só tinha uma entrada e uma saída. Só tinha uma entrada e uma saída. Se você vai fazer alguma coisa num lugar que só tem uma entrada e uma saída, se você está fugindo, está se escondendo, como era o caso de Davi, ali em Keila, era o último lugar que ele deveria ir. Então a gente entende o medo que os homens de Davi tiveram. Mas o que eu não entendo foi o medo que Davi teve. Se Deus já tinha falado com quem? Com ele. Não está escrito aí que Deus disse para ele ir?
É a dúvida. É a palavra. É aquela pessoa que ela tem algo muito grande para fazer. Aí ela pede opinião a alguém. Fulano, poxa, eu estou pensando em fazer uma faculdade. Ah, não, você já é muito velha. Qual é a sua idade? 50 anos. Quem estuda com 50 anos? Quem estuda com 50 anos? Não é isso? Não é verdade? Ah, eu quero abrir um negócio. Não, não abre não. Para que vai abrir negócio? Está todo mundo fechando aí, ó. Vai ter sempre a palavra de quê? Palavra negativa. Mas é aí que está o problema. É aí que está o perigo. Há 11 anos eu estudo o comportamento das pessoas. Então eu comecei a me especializar em casos de inveja. Por que as pessoas têm tanta inveja das outras? E de cada 10 pessoas que sofrem com inveja, 8 são invejados com pessoas da própria o quê? Família. Aí que é o problema maior ainda. Por que a pessoa da minha família tem inveja de mim? Por que ao invés do parente torcer a favor, não é verdade? Sim ou não? Mas por que a inveja é tão grande? Porque a pessoa que tem inveja, ela quer ver a outra sem o quê? Sem nada. Então a tua alegria é a tristeza dos outros. Tem gente que fica feliz em ver a derrota dos outros. Aqui, nesse texto, a gente consegue perceber que Deus havia dito para Davi. Mas os homens de Davi colocaram essa palavra de dúvida. O que fez Davi consultar a Deus de novo. Aí no versículo 4 diz, pessoal: então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te. Você vê, Davi já estava o quê? Prostrado. Aquele homem que estava ali ouvindo a própria palavra de Deus: vai, que você ferirás e livrará aquele. Já estava prostrado, já estava caído já. Aí Deus já teve que fazer o quê? Porque tem palavras que vêm para nos derrubar. Vem para derrubar você. Pessoas vão se aproximar de você para fazer você cair, para fazer você desistir, para fazer você desanimar. É ou não é verdade? Não foi o que a irmã Carol falou aqui? Que eles saíram para ir para onde? Para Canaã. Mas algo fez eles pararem no meio do quê? Do caminho. E tem pessoas que elas são assim. O pastor até falou comigo: vai complicar aí, ó. Mas não é não, pastor. É Deus testificando. Porque tem pessoas aqui que ela parou no meio do caminho. Tua vida parou há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Não foi o que o irmão falou? Que o povo ficou cativo quantos anos? 70 anos. Então, esses 70 anos que você parou, que a tua vida ficou parada, e de repente está parada até o dia de hoje, porque hoje Deus vai te levantar. Hoje Ele vai levantar você. O que Satanás parou lá atrás, Deus vai fazer andar a partir de hoje. Amém, Deus. Quem crê nisso? Amém? Então diz: levanta-te, desce a Keila. Olha Deus falando com ele: levanta e desce a Keila. Deus fez uma injeção de ânimo em Davi. Deus injeta ânimo em Davi, porque Deus não aceita ver o seu servo caído, prostrado, triste. A gente pode ficar abatido, sim. Passamos por lutas, sim. Temos dificuldade, sim. Temos problemas, sim. Temos barreiras, sim. Tudo para a gente parece mais difícil, sim. Porque se fosse fácil, a gente se acomoda e cai. E muitos são aqueles que hoje estão fracos, doentes e até morreram. É ou não é verdade? Pessoas que elas estão dentro da igreja, mas o espírito dela está onde? Já está lá fora. Ela está aqui, mas o coração dela já está lá fora. Ela não ouve mais. Nada mais mexe com essa pessoa. Não tem palavra que faça com que essa pessoa venha se levantar. Porque é a atitude nossa que vai mudar a nossa vida.
É a tua atitude que vai fazer a diferença na sua vida. Glória a Deus. Aí diz assim, no versículo 5: então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Você veja, o que Deus disse aconteceu. O que Deus falou se cumpriu, porque Deus é Deus de providência. Deus é Deus de promessa. O que Deus fala acontece. A palavra na boca de Deus é verdade. E Deus usa os seus servos. Um tempo atrás, uma senhora chegou para mim e falou assim: pastor, como a gente pode enxergar a presença de Deus na nossa vida? Eu tenho buscado tanto ver a presença de Deus na minha vida, e eu não consigo ver a presença de Deus. Aí eu disse para ela: irmã, a senhora já ouviu falar no cego? Aquele cego que Jesus estava indo no caminho, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E todo mundo: fica quieto aí, não atrapalha não, cala a boca aí, não importuna o mestre não. O que o cego fez? Falei para ela. Ele sentou, né, e começou a chorar. Poxa, comecei a chamar Jesus, não deixaram. Foi isso? Não. O cego gritou ainda o quê? Ainda mais. Falei: irmão, se a senhora estava orando 1 hora, ora 2. É, Jesus, é assim. Se está difícil, aumenta o propósito, aumenta a intensidade. A bênção é um processo. Aleluia. A bênção é um processo. Glória a Deus. E você está nesse processo. Só que aí, o que acontece? Sabe quando fica mais difícil? É quando está perto. Que aí Satanás vem com a última apunhalada para fazer a pessoa o quê? Desistir. É ou não é verdade? Com todos nós acontece isso. Porque mais bem-aventurado é o que ouve do que aquele que fala. Você é mais feliz do que eu, porque você está aí ouvindo e eu estou aqui falando. É ou não é verdade? Foi o que Jesus disse. Então Davi vai lá em Keila, destrói os filisteus, livra aquele povo, opera grande livramento ali, com poucos homens. Davi venceu vários esquadrões dos filisteus, porque um homem de Davi valia por 1000. Sabe o que é um homem valer por 1000? Você bota 1000 homens assim, um só de Davi. Aí ele falava assim: quantos 1000 tem lá? 60.000. Então vai vocês aí, ó. Vai lá, resolve lá o problema lá. E os caras iam e resolvia mesmo. Porque é assim. Se eu tenho um que vale por 1000, tem 3.000 homens, vocês 4 aí, ó. Um de reserva. E eles iam lá e resolvia. Porque Deus é assim, pessoal. Quando Ele quer, a vitória chega. Aleluia. E Ele quer que a vitória chegue na tua vida Deus hoje. impossível, aleluia, Deus. Você só precisa crer. Teu sonho foi interrompido, mas ele não morreu. O teu sonho está congelado. Ele vai descongelar. Ele vai acontecer. Você só precisa crer e continuar. Deus está dizendo para você assim, ó: vai, que eu sou com quem? Contigo. Aleluia. Então, o que a palavra de Deus nos mostra? Que Davi foi lá e livrou aquele povo, ajudou aquele povo. A guerra não era dele. Davi não tinha nada a ver com aquele povo, mas ele ficou sabendo que o inimigo dele estava causando prejuízo na vida de alguém. E o que um homem e uma mulher de Deus mais quer é ajudar o necessitado, é ajudar o aflito. Às vezes eu falo com a minha esposa, e a gente está aqui vendendo água de coco, né? Vendendo sacolé, vendendo aqui um bazar lá, a gente botou as roupas lá, peguei minhas gravatas, meus ternos, botei lá, botei umas coisas que eu tinha lá em casa, televisão, iPhone, comecei a vender tudo. Vamos juntar um dinheiro aqui para fazer um negócio. E assim Deus começa a trabalhar. Nós não podemos ficar o quê? Parado. A gente começou um negócio ali, e vendendo 20 águas de coco, 200, 300,
quê? Cooperando. Porque a gente está o quê, gente? Lutando, trabalhando, fazendo, vamos fazer. E aí às vezes entra alguém lá. É gente afastada, é gente doente, é gente com dor, é gente morrendo. E ali a gente começa a conversar com a pessoa, evangeliza, fala de Jesus. É ou não é verdade? Já botamos gente para voltar para a igreja. Aleluia. E a gente está ali. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Porque o segredo não é o local, é o que está dentro de você. E o que está dentro de você? Deus está falando comigo aqui agora. O que está dentro do meu povo? Você está preocupado com a situação? Você está preocupado com o ambiente? Porque quando você olha, você, meu Deus do céu, não tem condição de eu sair desse buraco agora. Olha o buraco que eu caí, olha a situação que eu me envolvi, olha o problema que eu arrumei para mim, estou endividado, meu nome está sujo, estou com ordem de despejo, estou desempregado, meu auxílio foi cortado. É ou não é verdade? Mas aí você lá atrás foi como Elias, né? Elias orou, falou para o menino, olha lá, vê se veio uma nuvem lá. O menino foi lá, nada. O que Elias fez? Foi lá murmurar com Deus, não foi? Poxa, Senhor, já orei, a chuva não veio. Foi isso? Não. Ele continuou o quê? Orando, meu irmão. Ele foi orando, orou quantas vezes? 7 vezes. Deus não podia responder na primeira? Sim. Poderia ou não poderia? Poderia. Como Deus fez lá com os capitães? É. Homem de Deus, desce, porque o rei quer falar contigo. Eu? É comigo que está falando? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e os 50 que estão contigo aí. E o fogo, pá! Foi ou não foi? Foi. Foi. O rei mandou mais um capitão e 50. Vai lá, traz o profeta. Homem de Deus, desce agora que o rei quer falar contigo. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você aí agora. E caiu fogo do céu o quê? Pela segunda vez, matou quanto já? Não sei não. 102. 102. É ou não é verdade? É. Esses 102 não poderiam estar vivos? Até hoje não, já teriam mortos. Mas naquele dia eles poderiam ser poupados, se eles viessem como o terceiro capitão veio. Não sou bobo? Homem de Deus, não tem nada a ver com o teu problema com o rei lá não, tá? Porque foi assim que ele chegou. Foi ou não foi? Trazendo para os dias de hoje, o capitão disse assim para Elias, olha Elias, não tenho nada a ver com a tua confusão com o rei não. Só estou cumprindo ordem, então, por favor, tem meus filhinhos lá em casa, tem que levar o danoninho para eles. Quem está entendendo? O diálogo seria mais ou menos assim. Então Elias, Deus falou com Elias, a Bíblia diz, vai lá, desce com esse aí. Eita, Deus bom. Então, pessoal, Olha por que aí. Deus fez Elias orar 7 vezes uma vez e na outra ele só orou uma? Nem orou, né? Ele só falou. Porque às vezes a situação que você está enfrentando vai exigir de você algo diferente. Aleluias. E aí você acha que uma palavra sua vai resolver o problema como da outra vez. E isso deixa muitas pessoas frustradas. Porque ela diz, poxa Senhor, eu tenho me dedicado tanto na tua presença, eu tenho feito tanto para ti, e olha a situação que eu me encontro. É um processo. É o processo da construção do teu milagre que Deus está trabalhando na sua vida. Já caminhando para o final, lá no versículo 9. Versículo 9. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote, traze aqui a estola. Então Davi pede a estola para poder consultar o Senhor. Por quê? Ele foi a Keila e Saul ficou sabendo que Davi estava onde?
Em Keila. Keila só tinha uma entrada e uma saída, era o mesmo local. Então Saul pensou, vamos tomar a entrada, Davi não tem por onde sair, a gente captura Davi e mata ele. Correto? Só que Davi fica sabendo, não é? Davi fica sabendo que o rei quer matar ele, está indo para Keila para pegar ele. Só que Davi achava que o povo de Keila ia defender ele. Davi achava que o povo de Keila ia protegê-lo. Porque o que Davi fez pelo povo de Keila? Livrou eles. Lembra que a gente falou lá no início? Quem já ajudou alguém? Quem já estendeu a mão para ajudar alguém e essa pessoa te apunhalou pelas costas? Falou mal de você, defamou você, critica você, hoje nem fala mais contigo. Se tornou um adversário. Mas você ajudou essa pessoa, você pegou dinheiro do teu bolso e deu para ela, você botou ela dentro da tua casa. É ou não é verdade? E aí Davi pede a escola e diz assim, versículo 10: E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão, na mão do rei Saul? Davi pergunta ao Senhor: Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Deus falou para Davi, olha, Saul, Davi pergunta, faz uma oração e pergunta a Deus se Saul viria para a cidade pegar ele, para Keila. Então Deus falou: ele vai vir. Saul está vindo para te pegar aqui. Aí Davi faz outra pergunta para Deus. Olha a intimidade de Davi com quem? Com Deus. Porque quando você faz a coisa certa para Deus, você cria uma aliança com Ele. Você tem intimidade. Lembra que eu falei daquela irmã que perguntou como que ela poderia ver a glória de Deus? Eu falei, para a senhora ouvir a voz de Deus, a senhora tem que ter uma intimidade. Às vezes o pastor estava fazendo o culto sexta-feira, aí o Senhor revelou para o menino: Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas que vão dizer assim: ah, Deus fala com o pastor nada, Deus fala com o profeta nada, Deus não fala assim não. Deus fala com quem tem intimidade com Ele. Quem tem comunhão com Ele, Ele fala. Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem é incrédulo. Deus só pode falar com quem ouve Ele. Você fala com quem não te ouve? Hein? Você fica na tua casa falando com uma pessoa que mora no Paraná? Olha, minha amiga, eu estou aqui. Você lá dentro da tua casa, não é pelo telefone não, sozinho, vamos fazer um tonhonhonho. Você fica lá falando: amigo, eu estou aqui em casa agora fazendo feijão. Você fica assim? Alguém vai olhar? Fulano não está bem não. É ou não é verdade? Você só fala com quem ouve você, com quem está perto de você, com quem é com você. E o profeta, por que ele ouve a voz de Deus? Porque ele é de Deus, ele está com Deus. E isso é uma semente. Quando a gente fala, é a semente que está sendo lançada para o teu coração. E essa semente só vai brotar se você o quê? Crer. Porque Jesus disse, não sei se é verdade, Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, para ver a glória de Deus, a pessoa precisa o quê? Crer. Mas aí a pessoa não crê. Ah, que nada, isso aí, o pastor só está falando isso aí para me ficar firme aqui na igreja, aqui, ó, na corrente. E aí aquela semente preciosa que o profeta liberou, caiu aonde? Nas pedras. Nas pedras. Não foi o que Jesus disse? A palavra caiu entre os espinhos. A semente caiu entre os espinhos, perdão. A semente caiu aonde? No caminho. A semente caiu em solo rochoso. E só 25%
cai na terra o quê? Fértil. Então, de cada 10 palavras que o pastor, o profeta libera, só 2,5% vai dar fruto. Porque a maioria deixa a incredulidade entrar onde? No coração. Olha aí. Receba a palavra. Deixa ela dar fruto na tua vida. Deixa esse fruto nascer. Deixa Deus trabalhar no teu coração, na tua vida. Aleluia. Então diz assim, versículo 12, para terminar. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. Olha o que Davi pergunta para Deus. Esse povo que eu acabei de livrar, esse povo que eu acabei de salvar, esse povo que não tinha nada a ver comigo, eu vim aqui e ajudei eles vão me entregar a Saul? Eles vão me entregar a Saul, Senhor? Aí Deus fala para Davi: sim, eles vão entregar você. Eita, Jesus Cristo. Está vendo? Por mais que você faça, que você ajude, nunca vai ser suficiente. A pessoa vai te pedir 100 reais. Você vai dizer assim: poxa, eu não tenho 100 reais, só tenho 50. Ah, me dá esses 50 aí mesmo, tá bom. Tá vendo? O que era 100 reais para fulano? Você vai dar 50 e ainda vai falar mal de você. Tá vendo? Davi foi lá, salvou Keila, livrou o povo, e ele foi falar com Deus, o mesmo Deus que mandou que ele fosse até lá. Mas o Espírito Santo, lá no início da pregação, ele falou com a gente: Deus vai te mostrar o porquê Deus mandou Davi lá em Keila. O que Deus mostrou para Davi? Por mais que você faça, por mais que você se esforce, Davi, por mais que você coloque a tua vida em quê? Em risco. Não é verdade? Por mais que você ponha a tua vida em risco, Davi, nunca se esqueça que o ser humano, ele é ingrato. E quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus, que foi crucificado, os incrédulos mesmo não queriam crucificar ele. Pilatos falou: eu não estou vendo problema nenhum com esse homem, não estou vendo um erro nele não. Mata ele, corta a cabeça dele. Foram o que os sumos sacerdotes disseram. Foi ou não foi? Pilatos disse: ó, vou lavar minha mão, hein? Não tenho nada a ver com a morte desse homem não, porque ele é inocente. Quem provocou a morte de Jesus? Era quem deveria entender o que Jesus estava fazendo. Só que quando a pessoa não é convertida, ela não entende as coisas de Deus. Ah, não entendo isso aqui na igreja. Ah, não entendo por que está fazendo isso aqui. Ela começa o porquê. Aí, esse porquê vai fazer ela parar no meio do quê? Do processo. O que estava para acontecer, já não vai mais acontecer. A semente que estava brotando, já vai secar e vai morrer. E ela vai se entristecer, porque ela vai ver os outros florescendo e a árvore dela não produz fruto. Então Deus está dizendo para mim e para você: creia, não desanima, não desiste daquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluia. O Senhor agradeça a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.